A vida dos famosos tem muitos altos e baixos, mas nem todos sabem lidar com a queda. Neste vídeo, você verá a trágica história de 17 famosos que tiveram suas vidas arruinadas pelo vício em álcool e beberam até morrer, enquanto outros superaram o vício, mas sofrem graves consequências até hoje. Grande nome da Jovem Guarda, Wanderley Cardoso conquistou seu espaço na música na década de 60, quando se tornou o bom rapaz. Com a fama, vieram os vícios, e o principal era o alcoolismo. Eu era alcoólatra. Você era alcoólatra? Era alcoólatra. Eu acho que não atrapalhou pouco, não. Atrapalhou muito minha carreira. Quais coisas Muita gente se afastou de mim. O de jejum dele era Campari. Acordava de manhã cedo e já bebia algo alcoólico, contou a ex-esposa do cantor, que recebeu dinheiro de amigos e trabalhou com a ajuda de Moacir Franco para pagar as contas, já que o álcool e a depressão fez Wanderley contrair uma dívida de R$500 mil em 2015, bem como a atentar contra a própria vida. Hoje, o cantor, que chegou a viver de favor, afirma que está sóbrio há anos e segue na ativa. Nunca mais bebi, nunca usei drogas. Graças a Deus, estou limpinho. Elis Regina foi aclamada no Brasil e no mundo pelo seu talento. Hoje, eternizado na MPB e Bossa Nova. Interpretando canções como Águas de Março e Como Nossos Pais, Elis alimentou uma carreira meteórica. Com 36 discos gravados, ela vendeu 4 milhões de cópias e entrou para a história. Mas seu vício na bebida e em entorpecentes também marcou sua trajetória. Inclusive, ceifou sua vida. No auge dos 36 anos, a cantora sofreu uma overdose acidental causada pelo consumo de uísque, narcóticos e tranquilizantes em 1982, que lhe causou uma parada cardíaca, deixando uma casa, hoje, de 8 milhões no Rio, um apartamento em São Paulo e uma fortuna para trás. Quem conheceu Reginaldo Rossi no brega, nem imagina que ele começou a carreira no rock, influenciado por Elvis Presley e The Beatles. Mas, ainda assim, seu sucesso se deu mesmo no brega romântico, especialmente com sua música Garçom. Ao cair no gosto popular, Rossi passou a cobrar R$60 mil por apresentação e, ao mês, chegou a faturar mais de R$1 milhão, o levando a uma vida muito bem sucedida financeiramente. Porém, o cantor é outra vítima dos vícios, que se viu pobre novamente ao gastar com jogos de carteado e bebida. Tomo um cafezinho a cada 2 minutos e cigarro também. Agora, no fim de semana, é uísque mesmo do bom. Rossi faleceu em 2013 e, apesar de ter sido milionário, não deixou herança, mas sim contas vazias e dívidas. Inclusive, a família ganhou o funeral. Eleita a 40ª maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, Cássia Eller interpretou grandes canções de outros compositores, como Cazuza. A artista, assim como vários colegas, também deu início ao uso recreativo de entorpecentes lícitos e ilícitos que, eventualmente, acabaram com sua vida. Segundo uma ex-companheira, Cássia estava reduzindo o uso do álcool e outras substâncias. Ultimamente, 2 latas de cerveja deixavam extremamente angustiada e nervosa. Ela fazia mal a si mesma, se agredia. Acho que é o alcoolismo que leva a pessoa a ter esse tipo de atitude, disse Eugênia sobre a cantora, que faleceu em 2001, vítima de paradas cardíacas. Há quem diga que Wilson Simonal rivalizava com Roberto Carlos em números de fãs e de discos vendidos, visto que seu talento impressionante e timbre também o catapultaram à fama, resultando em muito dinheiro e sucesso. Mas a boa fase chegou ao fim nos anos 80. Wilson se viu trocando grandes shows por apresentações menores e, lidando com isso, encontrou conforto no uísque. O consumo, que aliviava as pregas vocais, o fez cair no alcoolismo, colocou fim ao patrimônio e arruinou sua voz em poucos anos. Depressivo, a saúde do cantor se deteriorou até ele falecer em 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do vício em álcool.
Vanusa ganhou destaque na Jovem Guarda como apresentadora, mas era cantora e lançou vários LPs de sucesso. A partir de 2003, passou a enfrentar um quadro de depressão que apresentou altos e baixos por cerca de 15 anos, o que a levou a pelo menos 13 internações em clínicas de reabilitação, visto que a cantora tinha dependência química. Aí eu ia num lugar e eu tomava, um pouquinho mais, aqui assim, de uísque com guaraná. Eu dava 2 goles e eu ficava louca. Já havia perdido um companheiro para o alcoolismo. Era viciada em remédios e ansiolíticos. A cantora ficou alvo de críticas e piadas em 2009, quando não conseguiu cantar adequadamente o hino nacional na Assembleia Legislativa, pois estava sob efeitos dessas substâncias. Nos anos seguintes, o mesmo se repetiu. Depois do episódio do hino nacional. Aí eu entrei numa depressão muito forte e aí chegou uma hora que eu não queria mais cantar. Ela faleceu em 2020, vitimada por insuficiência respiratória. O profissional de rodeios Asa Branca começou a carreira como peão, mas se tornou um locutor de sucesso após um acidente. Criativo, ele inovou nas apresentações até com o uso de helicóptero. E com isso, seu sucesso pelo país foi instantâneo. Assim, ele passou a se apresentar para arenas lotadas com até 30 mil pessoas. O locutor passou a faturar R$300 mil por mês e investiu cada centavo em imóveis, carros de luxo e festas. Hábitos que eventualmente acabaram com seu patrimônio. Drogas, sexo e rock and roll. Hoje, a única coisa que eu me arrependo de ter consumido droga. O resto não arrependo não, de ter gastado dinheiro. Nem de ter contraído o vírus? É as coisas que eu arrependo. O vício em álcool e narcóticos, bem como o declínio de sua saúde, o fizeram chegar ao fim da vida vivendo de aluguel e fazendo vaquinhas para arcar com seus tratamentos. Ele perdeu a luta contra o câncer em 2020. O ex-marido de Antônia Fontinelli, o ator e diretor da Globo Marcos Paulo, foi diagnosticado com câncer de esôfago em meados de 2011. Mas, além da doença, ele sofria de outro mal, segundo a viúva, o alcoolismo. O Marcos era um menino, Rodrigo, mas o Marcos era alcoólatra. As pessoas pensam que a minha luta com o Marcos foi nos 2 últimos anos com câncer, mas durante 7 anos foi isso, do alcoolismo, admitiu Antônia a Rodrigo Faro em 2019, relatando o suporte que deu ao artista durante o casamento, que durou 4 anos, pois Marcos faleceu em 2012. A atriz Genane Machado fez muito sucesso na TV na década de 70 e ficou conhecida como a primeira Bebel em A Grande Família, de 1972. Apesar de ter vivido longos anos, Genane enfrentou graves problemas em sua carreira e vida pessoal, pois lidou com décadas de vício em entorpecentes e álcool. Ela chegou a admitir em 2001 que foi o excesso do uso de substâncias que a afastou do elenco da série, pois chegou um dia em que ela simplesmente parou de ir gravar. Muitos colegas lamentam o fim brusco de sua carreira nos anos 90, mas a ex-atriz se manteve reclusa até seu falecimento em 2022, aos 70 anos. Autor de grandes músicas, Antônio Marcos foi um marco da Jovem Guarda e fez sucesso com o hit Como Vai Você. Mas foi nos anos 70 que o cantor experimentou o auge, gravando canções e estrelando filmes e novelas. Ele se casou com Vanusa, já citada aqui, com quem teve 2 filhas. Mas, carreira de lado, a vida pessoal do cantor foi atormentada pelo alcoolismo. Eu não acho que ninguém deva beber ao ponto de fugir. Acho que todo mundo tem direito de fazer aquilo que prefere e que acha que posto aquilo que se faz não está comprometendo nem a si mesmo, nem aqueles que rodeiam. Ele até bateu o carro várias vezes e deu perda total numa Ferrari por dirigir bêbado. Carro esse que foi substituído 15 dias depois. Ele bebia muito e não comia. Seu café da manhã era uísque, disse Vanusa. Antônio tentou recuperar sua carreira em 1991, mas morreu no ano seguinte, vítima de insuficiência hepática em decorrência do vício.
Amy Winehouse ganhou destaque no mercado da música devido ao seu timbre profundo e talento para transitar entre vários gêneros, como jazz e soul. Ela ingressou na carreira ainda na adolescência, mas só ganhou notoriedade em 2006. Exausta do ritmo de shows, Amy deu um passo para trás e, após desilusões amorosas e perdas familiares, se entregou ao álcool e ao constante uso de substâncias psicoativas que agravaram seus distúrbios alimentares. Apesar de ter ido à reabilitação e voltado ao topo da carreira, Amy dava sinais de que a sua vida pessoal estava em ruínas. Ela, inclusive, fazia shows completamente bêbada. Em 2011, após um curto período de abstinência, Amy, medicada para a ansiedade, partiu por morte acidental, provocada por um consumo excessivo de álcool. Isso, aliado à deteriorada condição física da cantora, culminou em uma parada respiratória. Lembrado por seus papéis em novelas como Renascer, Irmãos Coragem e O Rei do Gado, Jackson Antunes ficou marcado na TV por personagens sérios em tramas rurais. O ator também teve sérios problemas com o álcool e muito cedo, visto que precisou crescer rápido, pois tem origem humilde e trabalha desde criança. A realidade dura contribuiu para a busca por conforto na bebida. Eu entrei nessa e durante toda a minha juventude fui viciado em cachaça. Cheguei aos extremos da bebida. Eu fazia teatro amador, esquecia o texto, não comparecia. As pessoas foram deixando de me chamar para trabalhar. Sobre aquela época, o ator ainda relatou: corri o risco de me tornar alcoólatra. Subi na tábua da beirada. No sertão se bebe muito. Enterrei muitos amigos meus por causa do álcool, que é uma droga venenosa, silenciosa e permitida. Mas, segundo ele, está sóbrio há mais de 20 anos. A ex-Paquita Bárbara Borges fez várias novelas globais, como Porto dos Milagres, Malhação e Senhora do Destino, mas surpreendeu o público em 2019 ao revelar que estava numa batalha contra a bebida e há 4 meses sóbria. Ela percebeu que estava exagerando no álcool durante a maternidade, quando enfrentava uma fase difícil no casamento. Embora também tenha admitido ter um passado complicado, que somente serviu para potencializar o problema. Eu vivi uma reprogramação mental e que a minha história, Bárbara, né? Eu vivi um abuso em relação ao álcool. E estava me fazendo mal naquele momento. E eu consegui transformar isso. Ela tornou público seu processo de cura e em 2021 admitiu que ainda tinha recaídas, mas hoje parece estar melhor. Hoje, se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar com champanhe, sem problemas. Eu não sinto mais vontade, porque eu quebrei a minha dinâmica, disse ela. Inigualável. É como muitos descrevem Garrincha. O jogador protagonizou verdadeiros espetáculos em campo, mostrando que tinha talento e personalidade, 2 dos pontos que o levaram ao topo da carreira, onde ganhou dinheiro alto e fama na década de 60. Infelizmente, o atleta também cedeu aos vícios e gastou como se não houvesse amanhã. Mané Garrincha se entregou à bebida e praticamente chegou à miséria após ver seu patrimônio desaparecer em meio ao álcool e aos processos que respondia devido ao seu temperamento explosivo, que o levava a agredir a esposa. Devido ao alcoolismo, faleceu em 1983, antes dos 50 anos, de cirrose hepática em coma alcoólico, no Rio de Janeiro. Mais do que uma menina rica, Maísa foi uma grande intérprete que viveu 40 anos de forma intensa e até exagerada, visto que se envolveu com homens que tentaram podá-la, se entregou ao álcool e aos entorpecentes, protagonizando até cenas de agressividade e muita discórdia, já que ela até tentou jogar uma garrafa em Elis Regina. É ela, a bebida, que me faz maltratar as pessoas, a quem mais amo e a mim mesma, além de arruinar minha carreira de cantora e de artista, dizia Maísa, que alternava entre um estado de euforia e depressão, perdendo peso e deixando o vício atrapalhar seu trabalho. Tragicamente, em janeiro de 1977, a cantora perdeu a vida num acidente de carro na ponte Rio-Niterói.
A estrela de cinema Drew Barrymore é famosa por seus papéis em As Panteras e Como Se Fosse a Primeira Vez, mas trabalha desde criança e foi colocada em lugares impróprios para sua idade. Por isso, começou a beber aos 8 anos, já que vinha de uma família onde o vício em álcool era presente. Aos 10 anos, já fumava. A partir dos 12, outros entorpecentes entraram na mistura. Eu costumava beber em excesso, perdi a memória bebendo. Hoje, Drew tem uma fortuna estimada em 145 milhões de dólares devido aos investimentos que fez, visto que por anos ela ficou mal vista no mercado devido ao vício e perdeu trabalhos. Vanderlei Tribeck, conhecido como Vandeco Pipoca, foi para São Paulo para participar de shows de calouros e na década de 80, quando Silvio Santos fundou o SBT, ele se tornou o primeiro bozo do Brasil. Com o sucesso, anos depois, disse que recebia em dólar na época e tinha um dos maiores salários do Brasil, mas os bastidores eram regados a álcool, entorpecentes e pancadaria. Essa mistura o levou a perder casa, carro e família. Depois, ele foi encontrado em situação de rua em Balneário Camboriú. Sem fama, sem sucesso, todos me abandonaram. Bruxo. Entendeu? E eu virei mendigo de rua, dormindo em cima de um papelão, urinando nas calças, fedendo, e as pessoas passando na rua e dizendo: esse aí era o Bozo, amigo do Silvio Santos. O ex-Bozo se tornou evangélico e pastor, mas agora, em 2024, faleceu de infarto, aos 73 anos. Já sabia que esses famosos tiveram suas vidas arruinadas pelo álcool? Se inscreva e deixe o seu gostei. Fiz um vídeo que ficou muito bom e você vai gostar. Vou colocar aí na tela para você. Te espero lá.